Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um bloco da nossa imersão em planejamento para gestores de marketing e vendas. Eu sou a Ellen Marcolino, sou Head de Comunicação Interna e Employer Branding aqui na RD. E me autodescrevendo, eu sou uma mulher preta, estou vestindo uma blusa rosa, tenho o cabelo cacheado, crespo, comprido. E nós vamos falar aqui de retorno sobre planejamento, garantindo a execução e o acompanhamento. Eu já estou aqui com os convidados super especiais e eu vou deixar eles se apresentarem. Eu vou começar pela Amanda, em seguida a gente segue a Aline e o Fábio. Olá, Amanda. Oi, Ellen, prazer conhecê-la. Oi, Aline. Oi, Fábio. Bom estar aqui com vocês. Então, me apresentando, eu sou Amanda Santos, sou gerente de marketing da Alura para empresas. Me autodescrevendo um pouquinho, então eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos pretos no ombro. Hoje eu estou vestindo uma blusa verde com colar e tem um fundo claro também atrás de mim. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Abreu, eu sou Head de Growth e Product Marketing, também sou professora de pós-graduação em Marketing. Me autodescrevendo, eu sou uma pessoa morena clara, tenho cabelo liso, tô com uma blusa laranja e tô com um fundo claro aqui, cinza, clarinho atrás de mim. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Fábio Duran, sou CEO da Hubfy. Hubfy é uma agência de marketing digital e uma das principais parceiras da RD. Me autodescrevendo, eu sou um homem branco, com cabelo preto, pouco, e bastante barba, já com alguns fiozinhos brancos. Estou de camiseta branca e aqui ao fundo, apesar de eu estar em São Paulo, estou com um fundo meio praiano hoje. Muito bom, sejam bem-vindos então, pessoal. Vamos começar aqui esse papo. Para o pessoal que está nos acompanhando, não se esqueçam de anotar os insights e dividir suas experiências pelo chat também, combinado? Vamos começar então, eu vou já jogar a pergunta aqui. A gente está chegando ao último bloco do nosso evento e até aqui nós vimos tudo o que é preciso para desenvolver um plano de marketing e vendas para o restante do ano. Então, considerando que estamos prestes a colocar essas ações em prática, como que podemos garantir que tudo aconteça da forma orquestrada e multidisciplinar, desmembrando o plano do nível operacional? Assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vamos começar com a Amanda, e aí a gente segue a Aline e depois o Fábio. Pode ser assim, nessa dinâmica? Claro. Claro, Ellen. Então, assim, acho que respondendo a tua pergunta, o gerente de marketing, né, quando ele vai começar a realmente colocar tudo em ação, ele está em mãos ali o planejamento estratégico do ano, ele tem as metas que ele precisa atingir, ele tem o orçamento da área, né, qual é o budget que ele tem para poder gerenciar também tudo que ele vai desenvolver no ano. E ele tem tudo isso em mãos e a primeira coisa que ele precisa fazer, que eu acredito que seja mais importante, é olhar para esse planejamento estratégico e entender o que dali é um projeto e o que dali é uma operação, né? Então, tem uma grande diferença nesses dois tipos de situações, porque o projeto, geralmente, ele tem um começo, meio e fim. Então, ele é uma entrega mais pontual, por exemplo, eu tenho que entregar um evento no primeiro semestre desse ano. Então, eu tenho que fazer todo o detalhamento do que eu preciso fazer, né? E pensar os deadlines até chegar à data desse evento. E a operação por exemplo, todos os meses eu tenho que acontecer uma entrega. Então, eu tenho que fazer uma operação de redes sociais. Então, eu tenho X posts lá por mês que eu preciso entregar. Ou eu tenho lá 20 blog posts que eu preciso entregar todo mês. Então, todas as atividades que elas se repetem mensalmente, geralmente esse bloco de atividades, ele é da mesma forma trabalhada todos os meses, ele é uma operação. Então, a primeira coisa que o gerente precisa fazer é separar esses dois tipos de entrega para que ele possa conduzir isso depois no planejamento, né? Na execução que ele vai colocar em prática no time. E acho que a segunda coisa mais importante é ele entender quais que são os softwares que ele vai utilizar para fazer a gestão disso, né? Então, ele vai escolher lá um Trello, dependendo do tamanho do porte da empresa, ele pode escolher diversas ferramentas para poder apoiar ele nessa execução. Então, tem o Trello, tem o ClickUp, tem diversas ferramentas que ele pode colocar todo esse planejamento lá dentro e daí depois organizar isso com o time.
E acho que dentro dessa parte do software também é muito importante a escolha de qual que é a metodologia que os gerentes vão utilizar, né? Hoje a gente pode trabalhar com diversas metodologias diferentes, como o Scrum ou o PMBOK, que já é uma metodologia mais formal de gerenciamento de projetos. Então, acho que as primeiras coisas a fazer são realmente estruturar isso da melhor maneira, né? E entender tudo isso para poder fazer as escolhas certas para colocar em prática com o seu time. Bom, aqui do meu lado, o que eu costumo fazer, início de tudo, é entender de fato o objetivo de negócio da empresa para aquele ano, porque acho que o marketing ele tem que estar muito atrelado ao objetivo de negócio, então vai depender muito do momento da empresa. Então, se a empresa está no momento de crescimento, se a empresa está em eficiência, se a empresa está no momento de rentabilidade. Então, acho que todas as estratégias, desde o nível estratégico, operacional, ela tem que desmembrar o objetivo de negócio daquele ano. Acho que isso desdobra, assim como a Amanda falou, né, na questão de time, na questão de budget, na questão de onde a gente vai alocar os recursos, sejam eles quais forem. E eu acho que o segundo ponto que eu deixaria também muita atenção é toda a parte de como que a gente vai mensurar o que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente sai fazendo uma série de ações, muita coisa ao mesmo tempo, e a gente acaba esquecendo um pouco desse lado de ver o que está dando certo, de mensurar, né, o que a gente realmente planejou fazer, se aquilo está funcionando ou não, e quais são os KPIs de sucesso. Então, no final, mais importante do que, né, se preocupar com a operação ali do dia a dia é entender se a gente está fazendo o que a empresa está precisando para aquele momento, né, olhando o cenário mercado, o cenário cliente, o cenário produto também, solução, o que a gente vai ter também, né, junto de vendas. E a parte de dados eu acho que é fundamental. Então, toda a parte de mensuração, entender ali o que funciona, o que não funciona, está super no jogo para esse ano. Perfeito. Eu acho que eu vou buscar aqui complementar a Amanda e a Aline. Com certeza tudo começa, como a Aline falou, você desmembrar o objetivo da empresa para dentro do marketing e vendas, né? Então, se a empresa diz que ela precisa faturar 10 milhões, lucrar 10% disso, marketing e vendas tem que entender como é que eles vão criar uma estratégia para poder entregar esse resultado, influenciar esse resultado no final do ano. A gente está falando aqui, acho que a pergunta fala muito, tá bom, mas e aí, como é que a gente executa isso, né? O que a gente precisa para executar? E geralmente as empresas falham não é no planejamento, é na sua execução. As empresas focam, né? As pessoas focam tanto em planejar, tem que planejar, porque planejar é importante, sem planejar não tem o que fazer, e elas acabam esquecendo ou acabam não prestando atenção, aprendendo a como executar bem. Para executar bem, a gente precisa entender quem são as partes fundamentais para aquele planejamento dar certo. Então você precisa, né? A gente está falando ali de trazer os heads de cada departamento para poder conversar. Você precisa dar visibilidade para essas pessoas do todo. Então não adianta, não é só porque eu sou de marketing que eu não vou ter visibilidade do que está acontecendo em produto, eu não vou ter visibilidade do que está acontecendo em vendas, RH, no financeiro. Você precisa dar visibilidade do todo. E para tudo isso acontecer, é importante você ter boas plataformas. Hoje em dia, se você não se aproveita de uma boa tecnologia, você está perdendo inteligência, você está perdendo dinheiro, porque você vai precisar ter mais pessoas para fazer uma coisa e você perde assertividade porque essas pessoas não conseguem dispor do tanto de informação, filtrar as informações, ser assertivo como a tecnologia pode entregar hoje. Então, escolha as pessoas certas, dê visibilidade para tudo e aproveite o que a tecnologia tem para oferecer. Muito bom, gente, muito bom isso. E eu queria até aproveitar para falar, como a gente já falou, começou conversando aqui, falando do plano para 2023, né? Eu queria aproveitar e lembrar que ainda dá tempo de vocês garantir seu diagnóstico de marketing e vendas. Pessoal, o link está aqui no chat e é 100% gratuito. Garanta o seu e descubra o caminho das pedras para aperfeiçoar seu projeto e alavancar sua receita. Eu queria aproveitar a última fala que o Fábio trouxe, trouxe para a gente sobre visibilidade do todo e falando de execução, né? Então, pegando esse gancho, eu queria que a gente entrasse agora um pouco para vocês falarem um pouco de como é a rotina dos times de vocês e como é a integração, como acontece a integração das áreas. Deve existir algum acompanhamento de relatórios e trocas de informações e dados entre marketing e vendas. Como garantir que tudo isso ocorra no dia a dia e que faça sentido, né? Que todo mundo, você entenda que todo mundo, toda a equipe está ali no mesmo barco. Vamos começar já com você, Fábio, já que você trouxe essa luz aqui, vamos já começar com você e a gente segue depois com a Amanda e a Aline. Bora lá. Eu acho que a primeira coisa importante que a gente faz aqui, e eu acho que é legal, é você ter um gestor comum
olhando para marketing e vendas, né? Algumas empresas, acho que a própria RD, tem lá o Chief of Revenue, né? Então, assim, uma pessoa responsável por receita, que vai olhar para a receita que vem do cliente novo ou para a receita que vem do cliente retido, que vai gastar mais ali. Então, acho que se você tem um gestor comum, as coisas já facilitam muito. Outra coisa que a gente gosta de fazer aqui é a gente leva muito a sério a questão do keep it simple. Então, assim, se você tem uma meta, trabalhe ela de forma simples. E você tem que atrelar o resultado de qualquer outro time em cima daquela meta simples. Então, o que eu vejo muitas vezes os nossos clientes, que eles pecam, não tem o gestor comum. Eu já entrei em projeto de marketing, eu não consigo falar com o diretor comercial. Então, por exemplo, eu não consigo ter retorno se a qualidade do lead é boa ou não. São silos dentro da empresa, isso não funciona. A gente já entrou em projeto que a meta do marketing não conversava com a meta de vendas. E aí também não funciona. Não adianta a gente achar que vai gerar 50 MQL se 50 MQLs não são suficientes para vender os 10 milhões lá no final do mês. Então, eu acho que você precisa, para facilitar, ter esse gestor comum, ter métricas simples e fáceis de olhar e que conversem entre si. E, de novo, a utilização de tecnologia. Sim, super concordo com você, Fábio. E eu acho que um ponto também que é muito importante, né, entender, porque cada empresa é diferente, cada empresa tem a sua estratégia de marketing, vendas distinta, depende muito dos canais que a empresa usa para captação de novos clientes. Então, se a empresa trabalha com inbound, outbound, ou se ela é voltada para PLG, então depende muito de qual é a estratégia, quais são os canais que essa empresa utiliza para captação de novos clientes, e a partir disso é importante você entender todo o funil, né? Quais são essas etapas que a gente tem do marketing até a venda, e entender os números que a gente vai olhar. Então, geralmente ali a gente está olhando para quantidade de leads capturados, quantidade de MQLs que estão sendo entregues para a área, às vezes, se for uma empresa mais estruturada, tem uma área de pré-vendas, então quantos MQLs eu estou entregando para a área de pré-vendas, quantos MQLs estão se tornando SQL, então a importância de olhar as taxas de conversão em cada uma dessas etapas, olhar os motivos de lost, ou então entender também qual que é a nossa taxa de lost que está acontecendo, para saber se eu estou trazendo contatos de qualidade ou não. Então, acho que, e até esses números, eles precisam ser olhados de forma recorrente. Então, assim, é muito importante ter touch points com a área de pré-vendas, então reuniões semanais ali operacionais para a gente olhar como é que está o volume desses MQLs, se eu estou entregando com qualidade, se as campanhas que eu estou gerindo, elas estão realmente trazendo o retorno esperado. E também para deixar toda a operação, por exemplo, de pré-vendas ou de comercial a par de tudo que está acontecendo no marketing, porque não são silos, né? A gente precisa trabalhar como um time único e se não tem integração, se não tem acompanhamento e conjunto, a gente não consegue unificar isso entre áreas. E eu acho que para poder fazer esse acompanhamento, assim, o ideal seria ter um dashboard com esse funil, com esses números ali para todo mundo estar acessando diariamente. Mas se não tem ainda um dashboard, pode ser a nível de relatório, que seja automatizado por alguma ferramenta que envie, ou até uma planilha, no caso de uma empresa que é um pouco menor, que não tem como investir numa ferramenta mais robusta. Então, complementando o Fábio, acho que eu super concordo, acho que as coisas começam, de fato, ali pela liderança, né, onde a gente tem que estar todo mundo alinhado com o objetivo em comum, com as metas, né, como que vai ser medido. A partir disso, a gente define as rotinas que os times vão atuar, né? Como serão essas rotinas. A depender do time, pode ser daily, pode ser uma cerimônia de planejamento, outra de check, outra de retrô. Pode ser também algumas cerimônias mais de insights, para a gente entender ali os números, ver o que está acontecendo, o que está dando certo ou não. Mas, realmente, acho que o mais importante, além das cerimônias em si, é os times saberem para onde eles estão indo e como que eles vão medindo e adaptando e ajustando no decorrer do ano também a caminhada, né? Então, se a gente não está alcançando o objetivo, o que a gente vai fazer para virar o barco, né? E tá todo mundo junto aí para conseguir essa virada, né? Que as áreas não trabalham como silos, né? Não deveriam, como o Fábio falou. Então, acho que esse é o ponto principal, é estar alinhado da liderança para baixo, né? E aí a gente conseguir todo mundo falar a mesma língua. Isso é perfeito, assim, eu queria até contribuir citando um exemplo de visão integrada que a gente tem aqui, né?
Um exemplo muito claro que a gente vive aqui na prática é a visão da jornada do lead, né? Através do RD Station Marketing e do CRM, nós conseguimos identificar qual caminho ele percorreu. Então, desde quando ele entrou no nosso site, baixou conteúdo, deixou uma informação por ICP. A partir disso, há a troca de informações entre quem é o potencial oportunidade, onde ocorreu a famosa levantada de mão, e as áreas, dessa forma, conseguem se nutrir e trocar informações em tempo real. A empresa ganha também mais inteligência e agilidade para corrigir, potencializar caminhos, né? Isso traz um espelho para as equipes conseguir enxergar ali o que está acontecendo em cada pedacinho do funil, né? E conseguir também conseguir traçar ali o planejamento, conseguir colocar as ações ali. Muito legal. Eu vou passar para a última pergunta, que agora a gente vai começar pela Amanda, tá, Amanda? E aí eu queria saber de vocês, assim, que quando nós criamos um planejamento, sempre estamos aspirando a atingir novas audiências, construir base de contatos forte que tenha consistência, né? E muitas vezes a gente deixa de olhar para dentro de casa. As oportunidades que a gente tem de cross-sell, upsell, gerar novas receitas, recorrência, enfim. E olhando para uma empresa que já possui uma base de contatos e agora precisa gerar recompras, fidelização e reengajamento, quais as ações que vocês veem, assim, quais as ações que precisam ser consideradas aqui? Vamos começar com a Amanda. Conta um pouco para a gente, na sua visão, assim, Amanda, o que você acha? Certo. Eu acho que um dos pontos que são principais, assim, acho que não só para marketing, mas para toda a liderança que trabalha dentro de uma empresa, é entender a fundo a jornada de compra e a jornada do cliente, né? Então, de ponta a ponta, quais são essas etapas, em que momentos o cliente está entrando em contato com a gente, em que momentos eu preciso trazer um relacionamento e o formato, padronização desse relacionamento para a gente manter uma qualidade. Então, às vezes a gente tem uma área comercial gigante e como que eu padronizo esse relacionamento para que o cliente seja bem recebido e seja bem atendido em todos os momentos de relacionamento com o vendedor, com pré-vendas, através de e-mails que são automatizados nesse relacionamento. E acho que o segundo ponto, que é muito importante, é entender dados, né? Então, olhar para uma pesquisa de NPS, entender como é que está a satisfação desse cliente, entender quais são os pontos que ele está colocando ali que talvez não estejam atendendo tão bem, e ele está trazendo, às vezes, uma sugestão de algo que a gente pode melhorar a nível de produto, a nível de serviço. Então, assim, olhando para uma pesquisa de NPS ou de NPS e principalmente também entendendo quais são os motivos de churn, né? Por que a gente está perdendo clientes? O que está fazendo um cliente não querer mais fazer parte da nossa empresa? Para a gente poder entender quais ações a gente precisa implementar e conseguir cada vez mais encantar esse cliente em todos os meios que a gente se relaciona com ele. Então, assim, acho que 2 pontos principais é ter uma pesquisa de NPS para entender a satisfação desse cliente e fazer um estudo a fundo, entender até quais são os tipos de cliente. Por exemplo, às vezes eu trabalho com multissegmentos e tem um segmento que churna mais do que outro, né? Então, eu não estou entregando o valor esperado para aquele cliente daquele segmento e entender por que eu não estou entregando esse valor. Às vezes, as necessidades entre segmentos ou entre tipos de cliente, um PME, né, um cliente de pequeno porte e um cliente de grande porte, tem necessidades diferentes e a gente precisa adequar a nossa entrega de acordo com a necessidade desse tipo de cliente. Então, acho que não é personalizar para cada um, mas é tentar ao máximo trazer essa personalização no atendimento que a gente dá para o cliente. Aline? Bom, pode seguir. Bom, tudo bem. Eu vejo como a palavra do jogo, acho que é muito retenção, que é como que você mantém esses clientes que você já trouxe, né? Em growth, a gente costuma dizer muito balde furado.
Então, dependendo do momento da empresa, você até topa estar num momento mais de crescimento e você não olha tanto a qualidade desse cliente que você está trazendo, depois você tenta encher a piscina, né? E depois você vê ali a parte de rentabilidade. Mas eu acredito que para esse ano a palavra vai ser retenção mesmo, então entender em que etapas da jornada esse balde está sendo furado, entender também esse cliente que fica, ele fica por quê, né? Quem são os seus melhores clientes, como você pode trazer clientes parecidos com esses melhores clientes, como você pode entender a experiência dele, né? Porque a gente fala muito de marketing, mas acho que o produto também tem que integrar uma solução legal, o produto também tem que entregar aí uma jornada bacana, né? A experiência do cliente é um fator de retenção também. Acho que como a Amanda citou, né? Todo tipo de pesquisa, NPS, jornadas, experiência, acho que ela precisa ser revista. Outro ponto também que eu acho importante, né? Durante algum tempo, talvez o nosso papel fosse, eu tenho esse produto aqui e agora eu tenho que vender isso. E a gente só focava muito ali na venda, na oferta. O que eu acredito que para um ano difícil, como vai ser até economicamente, eu acho que você tem que pensar um pouco diferente. Então, qual problema eu estou resolvendo e para quem? E a partir dessa mudança, acho que de mentalidade, né, entre marketing, vendas, toda empresa, você consegue acertar um pouco mais o prumo e falar, olha, essa solução aqui, o cliente ideal é esse aqui. E esse é o nosso melhor cliente. Então, eu vou trazer novos clientes parecidos com esse cliente, que já é um cliente bom. E é um cliente que gosta da nossa solução, que indica, que recomenda. Então, você pode fazer também programas de indicação, você pode pensar em programas de recorrência, né? Alguns benefícios de fidelidade. Então, eu iria um pouco por essa linha aí, pensando sempre na retenção desse cliente que é bom, né? Que é rentável, que é um cliente que faz sentido. Bom, Ellen, você sabe que eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes que tem que ser feitas quando a gente fala de marketing e vendas, e pouca gente faz, pouca gente olha para dentro da empresa como se fosse mais importante só trazer cliente novo. Quando a gente, 12 anos aí mergulhado nesse mercado de marketing digital, eu já vi tudo quanto é tipo de metodologia, funil, ampulheta, flywheel, e a gente queria criar uma nossa para poder padronizar a forma como a gente atende os nossos clientes. Era mais fácil treinar o nosso time e também de entregar algo dentro de um padrão. Então a gente meio que pegou um pouco de cada uma, mas o principal, por que eu estou contando isso? Porque a gente decidiu chamar isso de máquina de lucro e não máquina de vendas. Porque a gente começou a observar que o maior erro é a galera criar estratégia para vender mais, vender mais, vender mais. E aí você tem que trazer mais cliente. E aí você acaba deixando de olhar para a saúde do negócio. Peraí, qual que é a forma que eu vou vender de forma lucrativa, atingir um lucro? Porque a boa empresa, a empresa de sucesso, é aquela que ela se sustenta no tempo. Ela só vai se sustentar no tempo se ela gerar lucro. Ainda que seja uma startup que no começo ela é alavancada, ela tem investidor, se ela, mesmo enquanto estiver alavancada, não tiver uma mentalidade que algum dia ela vai precisar lucrar, ela vai aparecer, ela vai estourar e ela vai morrer, como tantas já aconteceram. Então, acho que o principal para a gente olhar é lucro. E quando a gente olha para o lucro, naturalmente a gente vai olhar para quem já está dentro da nossa base. É claro que só se tem alguém na minha base, algum dia eu tive que vender para ele pela primeira vez. Mas isso tudo tem que acontecer de forma harmoniosa. Então, eu olho para dentro da base, o que é venda? Venda, eu preciso ganhar confiança. Quanto mais a pessoa confia em mim, mais ela contrata, mais fácil eu consigo influenciar, mais ela fica comigo, mais eu consigo vender mais para ela. Quem já comprou de mim uma vez, eu já andei algumas casas nessa relação de confiança. E além de ter andado algumas casas na relação de confiança, porque eu uso um bom CRM como o da RD, eu conheço mais as pessoas. Conhecendo mais as pessoas, eu tenho uma comunicação mais assertiva. Então, aquela história do Kotler de que reter um cliente custa 5 vezes menos do que você trazer um cliente novo é muito verdade. E eu acho que aí está o maior potencial dentro das empresas. Olha para lucro, olha como é que você vende melhor para quem já está dentro dessa base, como é que você retém, porque é daí que a empresa vai alcançar um sucesso de forma sustentável e não só aquela empresa que bomba e morre como tem tantas que aparecem por aí. Perfeito, eu acho que os três trouxeram muito um ponto em comum aqui, que é de falaram muito sobre entrega e jornada eficiente, né? Muitas vezes achamos que só porque já entregamos um lead ali para o time comercial, o trabalho já acabou. E atualmente uma das grandes apostas acaba sendo aproximar a marca de quem está de fato ali com a gente, né? Por isso, se me permitem, eu vou até dar uma dica que eu acho que vale muito, né? Revisar o projeto como um todo,
né, e olhar para dentro de casa, né? Quais as bases que a gente tem, a qualificação desses contatos, se há entre esses contatos oportunidade de compra, se pararam de interagir com a gente, né? Ou visitar o site, fazer um verdadeiro scanner mesmo do que a gente tem ali na base, qual o potencial de ataque para o próximo ano, né? Eu acho que também seria importante, né, construir ações de fortalecimento com e-mail marketing personalizado, fazer uma régua de nutrição, né, para conseguir qualificar esses clientes, entender o que está sendo mais eficiente, qual o lugar que ele está ali do processo, né, criar uma news especial. Eu acho que todas essas ações acabam conduzindo para novas, como que eu posso dizer, novas conversões, né, para fazer um remarketing com anúncios pagos também. A gente consegue ter esse tipo de ação para conseguir ter ser sustentável, né? Como o Fábio comentou aqui. Eu queria lembrar aqui também que da jornada não acaba só na conversão, né? Ou na levantada de mão. Acho que o time de marketing e vendas também podem encontrar alguns motores para o negócio nesse momento, né? E o objetivo das áreas é justamente se fortalecer em escopo de prioridades, assim. Então, já estamos chegando ao fim do bloco. Eu queria agradecer muito aos convidados que estiveram aqui com a gente e queria que vocês fizessem as últimas considerações, as despedidas de vocês, as últimas considerações. Aline, vamos começar por ti. Pessoal, vai ser um ano de eficiência, então eu espero que vocês consigam planejar a estratégia de vocês com base nos objetivos de negócio, que vocês consigam mensurar, né, corretamente e ter aí alinhado, né, ajudando a empresa a entregar seus objetivos, que seja um ano, vai ser um ano difícil, mas que a gente consiga, né, enquanto área, ajudar a empresa de vocês, a nossa empresa, as empresas de vocês, a alcançar esse objetivo aí estratégico para esse ano. Fábio? Pessoal, acho que a última dica tenham evidentemente um objetivo do ano, mas fatia isso, corta em pedaços menores, né? A gente sabe, por exemplo, que o cara que vai para a guerra, aquele que sobrevive, é aquele que está preocupado em sobreviver até a hora do almoço, depois até a hora da noite. Ele não tá contando os dias para chegar ao final do ano. Então tem um objetivo anual, fatia isso e vai otimizando conforme a coisa vai acontecendo. Você planeja, executa, fatiado para você conseguir chegar vivo e atingindo o sucesso lá no final do ano. Acho que essa é a dica final aí que eu queria dar para o pessoal. Bom, até complementando aí o que o Fábio falou, eu acho que esse ano é um ano assim que a gente precisa otimizar, né? Então é muito importante para o gestor de marketing, para gerente de marketing, que ele saiba priorizar, né? Então, mais do que atender todos os canais, querer estar em todos os lugares, o mais importante é você fazer boas escolhas, é saber exatamente qual canal que está trazendo realmente a conversão com o MQL de qualidade, com o lead de qualidade, e você priorizar, né? Então, fazer escolhas mais inteligentes, então com menos opções, para poder realmente otimizar isso dentro do ano. E eu acho que outra coisa que é muito importante é cuidar do orçamento. Eu acho que é muito importante saber gerir esse orçamento de forma inteligente para que você consiga ter isso durante todo o ano para poder entregar tudo que estava ali dentro do escopo. Muito bom. E vocês que nos acompanham em casa, não se esqueçam que ainda dá tempo de você garantir seu diagnóstico de marketing e vendas. O link está aqui no chat e é 100% gratuito. Vamos voltar agora com o pessoal nos estúdios da RD para fazer o encerramento do evento. Até já!